Oi, tudo bom? Eu sou a professora Mayara Brasil e estou aqui a convite da Escola Coelho Neto. Sou professora de lá há 3 anos e hoje eu fui convidada para poder fazer essa videoaula, né? A primeira vez que eu faço vídeo em aula. Esse vídeo é voltado para a turma do 8º ano. Sou formada em História, por isso a aula de hoje é sobre História, tá bom? Sou licenciada em História e a aula hoje é sobre isso. E o tema mais especificamente de hoje, é a Revolução Industrial. Eu acho o tema muito legal porque eu sei que os meus alunos hoje devem estar em casa, provavelmente pode estar assistindo esse vídeo sozinho, mas tem uma grande chance de estar aí no meio da família, de estar com os familiares, então esse vídeo é muito bom, é um vídeo que abrange todas as áreas, abrange tanto as crianças como também abrange os adultos, já que a Revolução Industrial está muito presente no nosso dia a dia, né, no serviço, nosso dia, na nossa vida urbana. Então, eu sei que esse vídeo ele é bem abrangente e vai servir para todas as idades e todos os públicos. Então, vamos começar. A Revolução Industrial, ela é muito importante para a gente entender nosso dia a dia, como eu acabei de falar. E quando eu estou em sala de aula, geralmente eu levo alguns filmes clássicos para que as pessoas comecem a imaginar, comecem a ver. Claro que o filme ele nunca vai ser igual à época, mas ele já dá um cenário legal de como era, de como as pessoas se vestiam, de como as pessoas se comportavam. Então tem alguns filmes que eu gosto de passar em sala de aula. Um que eu indico bastante é o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que é muito voltado para essa questão do convívio dos homens na fábrica, como era a relação deles com as máquinas, em relação à rotina deles. Falando em rotina, nós sabemos que nesse filme aborda um pouquinho a questão do controle de tempo, porque a Revolução Industrial ela mudou muita coisa. Ela não mudou só em relação à tecnologia, que sim, ela mudou muita forma de a gente se relacionar com o meio ambiente, com as tecnologias. Foi na Revolução Industrial que começou a surgir várias máquinas e tecnologias diferentes, né? Claro que sempre existiu a tecnologia, temos que lembrar que qualquer mudança que venha para modificar o meio ambiente e que veio para nos tornar mais cômodos, mais confortáveis, era uma tecnologia. Por exemplo, uma carroça na Idade Média é uma tecnologia, né? E aí, à medida que ela vai avançando, ela vai evoluindo, ela vai ficando mais sofisticada, como é no caso do celular. Quando eu era mais nova, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, o meu celular era daquele tijolão, né? Aqueles tijolão que você bate na parede e ele não tem nenhum dano, né? Não tem nenhum dano. A parede é que fura, o celular continua do mesmo jeito. Hoje, os celulares estão cada vez mais sofisticados, com mais ferramentas, mais delicados, mais finos, com tudo que você precisa, praticamente. Isso é uma evolução do celular. Então, a tecnologia ela também vai evoluindo. Então, existia tecnologia desde a pré-história com a pedra lascada, até a Idade Média. Mas agora nós estamos na Revolução Industrial. O que vai acontecer na Revolução Industrial? As máquinas vão ficar mais elaboradas, vão ficar maiores. Muitas funções que eram feitas por muitas pessoas vão ser feitas por máquinas. Essas máquinas estão cada vez mais tecnológicas. Então, esse filme do Charlie Chaplin ele vai mostrar isso, a relação do homem com essas máquinas, que é basicamente o que nós vamos falar aqui na Revolução Industrial. Mas não foi só em questão tecnológica que a Revolução Industrial ela veio, né, que ela mudou. Na verdade, a Revolução ela vai ser conhecida por grandes mudanças, inclusive no comportamento e no valor das pessoas. Então, revolução significa isso, mudança. Industrial, a presença da indústria. Mas como é que surgiu essa indústria, né? Vamos ver o passo a passo aí de como é que surgiu essa indústria. Então, a Revolução Industrial causou essa mudança tecnológica, mas também de comportamento. Como assim por comportamento, né? As pessoas estão vivendo aí o êxodo rural, ou seja, a saída do campo para as cidades. Então, o homem do campo tem uma rotina diferente do homem da cidade. O homem do campo, ele não tem uma hora certa para começar o serviço, né? Ou um serviço dali no meio que ele vive, ele não tem uma hora, ele pode parar, ele pode continuar, aí ele vai fazendo, né? Ele não tem um salário em relação à hora que ele trabalha, ele tem um salário relacionado, ligado à produção dele, ou seja,
Na Idade Média, o camponês ele plantava e uma parte da produção, que era uma boa parte, ia para o senhor feudal. Aqui na Revolução Industrial não é assim. O homem do campo está saindo para a cidade. Como é que vai acontecer na cidade? O burguês, que é o grande comerciante, ele vai pagar para o proletariado, que é o operário, é o trabalhador da fábrica, um salário. E esse salário vai ser equivalente às horas que você trabalha na fábrica. Ou seja, uma hora tem um valor X para o seu salário. Aí, juntando todas as horas, dá o seu salário no final do mês. Então, na cidade, o homem e a mulher que estão na cidade, eles vão trabalhar por horas determinadas e no final do mês ele vai ganhar exatamente pela hora que ele trabalhou. E outra coisa, né? Ele tem hora para entrar no serviço, hora para sair, hora para almoçar, hora para descansar, né? E essa condição aí faz com que ele acabe pensando que o dia é mais curto. Gente, quando a gente não tem nada para fazer em casa, né? Dá aquela preguiça, parece que o tempo não passa. Mas quando eu tenho muitas tarefas, eu estou muito atarefada, eu tenho que fazer muitas coisas, acaba que a sensação é de que o dia é menor. Então, na Revolução Industrial, parece que o tempo acelerou. Um dia parece que é mais curto. Eu vou trabalhar, quando chego já passou o dia. Quando chego em casa, parece que o dia já passou. Eu só vou pra cama, só tenho tempo de dormir. Aí no outro dia começa a rotina de novo, a labuta de novo. Então essa rotina parece que encurtou o tempo. Outra coisa que aconteceu é que justamente com esse tempo mais curto mentalmente, que o dia continua com 24 horas, mas mentalmente a gente parece que deu uma acelerada. As máquinas também estão evoluindo mais rápido, né? Se antes demorava muito para poder descobrir uma coisa, descobrir a roda, demorava muito. Agora, na Revolução Industrial, constantemente você tem uma novidade. Então, é daí que vem o grande aceleramento mental, né? Psicológico, emocional também em algumas partes, mas principalmente esse aceleramento das coisas, aceleramento da rotina, da vida da pessoa, da vida dos operários, vai ser muito acelerado, vai mudar muito as pessoas. Isso vai mudar também como elas vão se relacionar com o meio em que elas vivem, né? Elas vão consumir muito rápido o meio ambiente, vão construir muitas casas rapidamente, vão aumentar o número populacional. Então, isso vai fazer com que tenha um aceleramento em todos os aspectos, né? Questão urbano, populacional, até esse consumo intenso, né? Intenso da natureza, que aí hoje nós estamos tendo consequências desse consumo intenso da natureza de forma não sustentável, que também nós podemos falar isso, nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Então a Revolução Industrial, ela vai trazer também uma mudança na maneira de trabalhar. Como assim? Até então, até o século XVI, nós tínhamos muito artesanato, né? Até o século XVI nós vamos ter muito o artesanato. O que é o artesão, gente? O artesão não é uma coisa de outro mundo, né, gente? Não é que só faz um colarzinho, um brinquinho, não. Tire isso da sua cabeça. O artesão, ele fazia muitas coisas. Na Idade Média, a família fazia seu próprio móvel. O artesão era para uma coisa mais sofisticada, né? Então, assim, o artesão era aquele que fazia de tudo. Ele fazia mesa, sapato, o que você puder imaginar, ele fazia. Tudo em uma casa ele fazia. Espadas também. Tudo que você pensar numa casa, no seu dia a dia, que você acha que pode usar, ele sabia fazer. O artesão era um profissional nisso, né? Até ali o século XIV, até o século XIII, as pessoas faziam muito isso na sua casa, depois começaram a procurar bastante os artesãos. Os artesãos sempre existiam, lembra lá no Egito tinha artesão, né? Na Mesopotâmia também tinha artesão, né? Então tinha esses profissionais, que eram pessoas mais elaboradas, que faziam serviço para o rei estava lá ocupado com alguma função real, então eles contratavam para poder decorar o palácio, para poder ter todos os móveis, para ter todos os objetos bonitinhos, eles contratavam artesãos que eram profissionais.
Mas na Revolução Industrial, né, vai passando aí muitas civilizações, muitas mudanças. Quando chega na Revolução Industrial, o que vai mudar, né? O artesão ele vai mudando, vai ficando menor a quantidade. O artesanato, gente, geralmente como é que eu vou distinguir o artesanato dos outros, né? Nós temos o artesanato, a manufatura e a indústria. Podemos até acrescentar um quarto aí, né? Que é o que? O artesanato, a manufatura, a maquinofatura e a indústria. Nós podemos acrescentar esses 4 aí. Então, nós vamos falar desses 4 aí. Então, o artesanato, vamos começar pelo artesanato. O artesanato, como é que eu vou distinguir o artesanato? É aquela pessoa que ela acompanha todos os processos daquele material que ela está manuseando, que ela está transformando. Ou seja, o artesão é aquele que vai atrás de uma árvore, só um exemplo, ele vai atrás de uma árvore, ele escolhe a árvore que ele quer, ele tira, ele arranca aquela árvore, bota a árvore no automóvel, ou se até preferir na carroça, leva para sua casa. Na sua casa tinha oficina, geralmente as oficinas eram na casa dos artesãos. Aí você coloca no caminhão tinha quando ele chega na oficina, ele imagina o modelo de mesa que ele quer, ele decide fazer uma mesa, ele escolhe o modelo de mesa que ele quer, ele faz a mesa no modelo que ele escolheu, que ele pensou, dá o acabamento e ainda vende essa mesa. Então, quer dizer que o artesão ele acompanha desde a escolha do material até a venda desse material. Então, ele acompanha todos os processos. E ele chega no final e fala assim, é a minha obra-prima. Porque ele, desde o início, desde a matéria-prima, ele acompanha o processo desse objeto. Esse é o artesão, tá? Geralmente era o dono das matérias-primas, das ferramentas, conhecia todas as etapas das produções e nas suas casas geralmente ficavam as oficinas, tá bom? Então era muito comum você procurar um artesão na casa dele, onde ele morava. Então, com o tempo, a Revolução Industrial foi mudando isso aí. Os artesãos, eles vão ficando cada vez menores quantidades ou menos procurados. Por quê? Agora vai mudar a forma de se trabalhar. Vamos falar agora da manufatura, que é o segundo ponto que nós falamos hoje. A manufatura, devido às grandes navegações, houve aí o roubo de muitas matérias-primas das colônias, né? Países que sentiam-se donos da Ásia, da África e da América começaram a tirar matérias-primas desses lugares. Eles escolheram realmente os lugares que eles queriam tirar, né? Mas ao contrário dos artesãos, quando eles chegavam aqui, eles não iam fazer esses objetos. Pelo contrário, ele passava para outra pessoa. Ele pegava o comerciante, que é o burguês aqui, o comerciante, ele vai pegar essas matérias-primas. O que é matéria-prima, gente? É madeira, marfim, ouro, prata, tudo que vem da natureza que podemos transformar, ferro, que pode ser transformado em grandes máquinas, né? O ferro é muito abrangente, pode fazer muitos objetos de ferro. Então, nesse momento, os burgueses, eles vão atrás de matérias-primas lá na Ásia, na África, na América, vão trazer e vão pegar de uma forma bem violenta nessas colônias, que também é um assunto para uma outra aula, colonização desses continentes, vão pegar a matéria-prima desses lugares. Quando pega a matéria-prima desses lugares, chega na Europa, eles não vão fazer as obras, eles vão pagar um salário para alguém fazer. Então, isso nós vamos chamar de manufatura. Eu tenho uma imagem que eu acho que meu editor vai colocar, se ele não colocar, vai estar aí na descrição. Então, o que acontece? Eu tenho uma imagem aqui que mostra mulheres no salão. Essas mulheres no salão, elas receberam essa matéria-prima do burguês, do comerciante, e elas começaram a fazer um serviço em troca de um salário. Então, na manufatura, o comerciante ele vai ficar com as ferramentas, ele vai fornecer as ferramentas e vai fornecer a matéria-prima. Mas quem vai fazer isso são funcionários, são operários, proletariado. Proletariado é a mesma coisa de funcionário, trabalhadores, operários, funcionários, tá? Então, olha, chegando nesses grandes salões, eles vão colocar
os operários para fazer. Geralmente esses funcionários não têm uma máquina muito sofisticada. Eu vou dar um exemplo, as costureiras, né? Ele chegava, dava o algodão, o tecido, e as costureiras iam trabalhar o tecido, iam fazer as roupas, iam costurar essas roupas, né? No final do mês ganhariam um salário. Isso é a manufatura. A manufatura é um trabalho quase que artesanal, só que com menos objetos, menos ferramentas. As ferramentas continuam simples, nada muito sofisticado. A maioria das coisas são feitas à mão, por isso é mano, né? É feito à mão. As ferramentas são simples, só que essas funcionárias, que no caso estou dando o exemplo dessas funcionárias, elas não vão atrás das matérias-primas, elas já são entregues pelo comerciante. Então tem uma pequena divisão de função, né? E elas não são responsáveis pela busca da matéria-prima, e elas não são donas da ferramenta nem do lugar que elas estão trabalhando. Isso é o comerciante. A função delas é fornecer o serviço que geralmente são bem simples e são bem quase que artesanal. Mas para ser artesanal tem que acompanhar todos os processos. Feito geralmente por uma pessoa, né? Com ferramentas bem simples, uma faquinha no máximo lá, ou uma lixa e tal. A manufatura não, pode ser mais de uma pessoa, pode ser várias pessoas, uma sala inteira repleta de operários, mas esses operários, eles não vão atrás das matérias-primas. Eles não vão atrás das ferramentas, eles já chegam só para oferecer o serviço deles, geralmente é tudo à mão mesmo, tá? E nós temos a maquinofatura. A maquinofatura, gente, já são aquelas máquinas, só que são máquinas mais simples, né? A maquinofatura. Então, é o mesmo esquema ali da manufatura. O comerciante entrega a matéria-prima, entrega as ferramentas, entrega o salário, mas ainda não é aquelas máquinas, nossa, que máquina sofisticada, né? Que máquina zona, né? Não, são máquinas bem simples mesmo, são máquinas bem... são grandes, são funcionais, mas ainda precisa de uma forcinha humana para funcionar. Por exemplo, a bicicleta é uma máquina, né? Por mais que a gente seja uma tecnologia que a gente ache muito simples, mas ela tem uma função mecânica, né? Só que para ela andar necessita do nosso equilíbrio, necessita um pouquinho de a gente pedalar, então é uma coisa bem mais simples. Já a moto, por exemplo, a moto, você aperta um botão, ela já vai te carregando, né? Mas você precisa ainda controlar ali só o guidão ali, a marcha e tudo mais, né? Então, nós sabemos que esses dois exemplos são máquinas, mas o que é a maquinofatura? São máquinas simples, que precisam de pouco, mas não tão pouco assim, para poder se movimentar, precisa um pouquinho da presença do ser humano. E ali elas funcionam com essa máquina simples ainda, com uma máquina de costura. A máquina de costura também entra na maquinofatura, porque a mulher ela não vai costurar, ela vai começar a costurar muitos tecidos em poucas horas, mas ainda depende muito da força humana para essa máquina ela trabalhar. Eu conheço a minha avó, ela tinha uma máquina em casa, né, na casa dela, nem minha, né? Na casa da minha avó tinha uma máquina de costura. Para poder rodar uma parte, ligava uma parte na tomada e tudo mais, só que outra parte tinha que pisar o pé e ficar mexendo o pezinho para funcionar, para rodar uma engrenagem. Então, ali é um exemplo bem claro de maquinofatura. São máquinas que elas funcionam bem mais aceleradas do que se fosse à mão, mas ainda assim depende de uma ajudinha, né, do ser humano. Muitas mudanças substituíam a ferramentas simples, então a maquinofatura substituiu ferramentas, muitas ferramentas deixaram de ser necessárias, e também substituía muitas pessoas, né, porque agora a máquina, por exemplo, eu dei o exemplo da máquina de costura, né, se você fosse costurar tudo à mão, precisaria de muitas mulheres para poder costurar. Mas se eu tenho uma máquina de costurar, ela vai acelerar o processo, vai fazer as coisas mais rápido. Então, quer dizer que vai ter mais produto em menos tempo. Isso significa que eu vou precisar de menos pessoas. Uma costureira ia dar para uma máquina. E aí eu preciso contratar menos
eu não vou precisar, na verdade, contratar tantos funcionários assim. Então, muitas pessoas começaram a ficar desempregadas e aí começaram a se submeter mesmo à opressão do desemprego, né? Porque o desemprego, ele faz com que as pessoas, elas às vezes esqueçam até a sua dignidade, esqueçam até os seus direitos. Então, muitos operários que ainda não tinham direito trabalhista, porque nós vamos ver ainda esse direito trabalhista mais na frente, mas eles, mesmo assim, eles já estavam se submetendo ao mínimo do mínimo, às vezes nem o mínimo, né? Salários baixíssimos em lugares que a gente ainda vai falar, em lugares que não eram muito agradáveis, lugares que tinham péssima condição mesmo de morar, de viver, de trabalhar, lugares que não tinha nem banheiro. Então, eles vão começar a se submeter. É na maquinofatura que começa a surgir aí os primeiros problemas mesmo da Revolução Industrial. As pessoas deixaram de trabalhar em suas casas e oficinas e passaram a trabalhar em fábricas em troca de um salário, né? Então, as oficinas começam a sair mesmo nas maquinofaturas. Na manufatura, o comerciante ainda podia fazer em um salão no fundo da sua casa, ou então ali do lado da sua casa. Já na maquinofatura, já começa a sair da casa. Qual é a maior diferença entre oficina e fábrica, né? As oficinas, elas são bem assim, ferramentas mais simples, geralmente é nas casas das pessoas ou próximo à casa das pessoas. Já as fábricas não, as fábricas já é bem secundarizado, né? Já é uma coisa meio que externa da sua casa, não é algo mais particular e íntima, já é algo bem mais colocado com um certo profissionalismo e não pessoal, não uma intimidade com o seu patrão, convívio com o seu patrão. Às vezes o convívio é o mínimo do possível. Às vezes é só mesmo pelo trabalho que você está lá e não porque tem alguma coisa a ver com a sua família ou a intimidade do seu lar. Então, bora lá. O outro exemplo que eu iria falar é sobre as indústrias. As indústrias é isso, né? A indústria é a saída mesmo dos meninos para as indústrias é a saída das oficinas, saída do meio particular, do meio pessoal, para um lugar mais secular, né? Um lugar que não é tão ligado, vinculado com a sua personalidade, com o seu dia a dia, com seus vínculos afetivos. Vai ser algo mais separado mesmo. Às vezes você nem conhece seu patrão, às vezes o gerente fala por ele e você nem sabe quem é seu patrão. Então agora nós vamos para algumas atividades, tá? A gente vai falar sobre o restante da Revolução na próxima aula. Então nós vamos ter um videozinho de atividades, nós vamos ter o pioneirismo inglês, nós vamos ter também, do pioneirismo inglês nós vamos ter as máquinas de fato e tempos nas fábricas, como era a rotina das pessoas nas fábricas, as mudanças socioeconômicas, o cotidiano nas fábricas, muito importante, a luta dos trabalhadores também, né? A vida fora das fábricas, como era o contexto social do proletariado, do burguês eu vou falar também. E aí, no mais, por hoje a gente vai ficando por aqui. E aí eu espero que vocês gostem aí das nossas atividadezinhas que nós vamos estar respondendo aqui.